Olá, queridos amigos, bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Vocês me vêm sorrindo porque cada vez que nós nos reunimos em redor da palavra de Deus, nosso coração se alegra porque vamos ouvir não apenas algumas palavras da história, vamos ouvir a palavra de Deus. Por isso que estamos felizes de reunir-nos para estudar a palavra de Deus. Vamos agora à nossa lição número 12 e o título da lição é A Igreja de Cristo e a Lei. Vamos estudar isto e para nos acompanhar nos comentários está o Dr. Reinaldo Siqueira, quem é reitor do SALT. Bem-vindo. Obrigado, pastor. Vamos a fazer uma oração e pedir a Deus que nos guie e nos acompanhe nesse momento. Bondoso Pai que está nos céus, uma vez mais nos pomos diante de Ti, Senhor, pedindo Tua bênção e Teu Santo Espírito para nos conduzir no estudo e na recapitulação daquilo que analisamos ao longo da semana, nessa lição da Escola Sabatina. Em nome de Jesus, amém. Numa corrida de revezamento, uma equipe geralmente consiste em 4 corredores. Os membros da equipe podem ter competido um contra o outro em algum momento, etc. Mas agora, como parte de uma mesma equipe, eles devem aprender a pensar como um. E na corrida em si, a extensão da pista é dividida igualmente entre os participantes. Somente um membro da equipe pode correr em determinado momento. Em certo sentido, o bastão é o único símbolo de continuidade entre os membros da equipe de revezamento. E nesta semana nós vamos a estudar acerca justamente da igreja ao longo da história e como a lei estava presente em todos esses momentos. E o foco da lição é reconhecer que em todas as gerações Deus chamou um povo para refletir sua vontade, tendo uma vida de fidelidade, confiança, amor e obediência. Vamos a passar à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão. Vamos a falar um pouquinho sobre a igreja, todos os tempos. Só que alguém se pode perguntar, igreja não existia antes, agora existiu depois de Jesus. Mas nós temos algumas evidências da existência da igreja através dos tempos, os diferentes remanescentes de uma só igreja no mundo, não é assim? É interessante, eu acho que a lição ela usa essa imagem, pastor, e usou muito bem, da equipe de corrida de revezamento. Quer dizer, cada um pega um bastão, corre primeiro, depois entrega para o outro pega o bastão, leva, não é? A igreja sempre teve a função de levar a mensagem do Evangelho eterno, que daquele cordeiro que foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. E só de Jesus mensagem, Cristo. uma É só uma mensagem. Por isso chama Evangelho eterno, né? Okay. Desde o Éden, desde as promessas do Éden, da semente da mulher, para Adão, isso veio para Noé, para sua família, para Abraão, para Israel, para Davi, não é? Cada um foi entregando o bastão para o outro, até que chegou aquele que é o dono da promessa, que é a própria promessa, que é Cristo Jesus. Amém. Não é? E a igreja, então, agora segue pregando isso até os últimos dias, até a volta de Jesus. Não é? Mas é interessante ver, porque essa é a ideia da igreja, ela é uma continuidade, ela não é coisas diferentes. Havia alguma palavra para poder simbolizar a igreja no Antigo Testamento? Então, por exemplo, há uma palavra que vai ocorrer. Se a gente for partir para a parte técnica, porque, sabe, Deus trabalhou com o indivíduo, Adão, e depois sua família. Trabalhou com Noé e sua família. Trabalhou com Abraão e a sua família. Mas a primeira vez que Deus vai organizar como povo, isso foi no Sinai. E quando Moisés se refere a esta experiência no Sinai, lá em Deuteronômio, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 4, não é? Se a gente abre a Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 4, do livro de Deuteronômio, né? No verso 10. De número 10, não é? Ele fala ali em Deuteronômio sobre o dia da congregação. Dependendo da versão, alguns eles parafraseiam.
Literalmente diz assim, no termo hebraico é Yom HaKahal, que quer dizer o dia da congregação. Lembre-se, não te esqueça, do dia da congregação, quando estiveste perante o Senhor no Horebe. E quando disseste, reúne este povo. Essa palavra congregação, em grego, na primeira tradução da Bíblia, que foi feita cerca de 300 anos antes de Cristo, não é? Do hebraico para o grego, a palavra congregação em grego é eclésia, de onde vem a palavra igreja. Não te esqueças do dia da igreja. Não é? Da congregação. Da congregação religiosa. Por isso, por exemplo, Estevão, no seu discurso, fala da igreja que estava no deserto, referindo-se a essa igreja. Ou seja, Deus preparou ali um povo, capítulo 19, quando uma nação santa, que vai ser sua igreja, para anunciar a glória daquele que nos chamou das trevas para a luz do Evangelho. E depois agora começa com Adão. Adão tinha uma prova de obediência. Obediência a quê? Ao mandamento de Deus. Exatamente. Que era aquele árvore da ciência do bem e do mal. Aí estava claramente a diferença. A liberdade para obedecer ou desobedecer. Já estava desde o início, né? Sim, quando nós analisamos essa igreja, desde o Éden até a igreja, até a volta de Jesus, nós vamos ver que a noção de mandamentos, da lei de Deus está presente sempre ali. Adão tinha essa lei. Não é? Ele tinha a lei de crescer, multiplicar, encher a terra, cuidar do jardim, não comer da árvore, obedecer a Deus. Não é? Então, e se ele desobedecesse, o resultado seria morte. Como sempre diz, o salário do pecado é a morte. Não é? E o pecado é a transgressão da lei de Deus. Agora, Noé, quando ele estava ali perante de Deus e ele teve esses problemas graves e de desigualdade, de juntar-se os filhos dos homens com os filhos de Deus, ali Deus diz que se arrependeu de criar o ser humano. Foi muito dura essas palavras. Qual é a palavra para arrepender? Quer dizer que ele queria, estava muito... Qual é a expressão aí originária para entender um pouquinho mais esse sentimento de Deus, né? O interessante é que o arrependimento de Deus não é a mesma coisa que o arrependimento do homem. As palavras que existem para arrependimento do homem na Bíblia é, por exemplo, retornar, o hebraico chuva, ou mudar de uma situação para outra, que no grego é metanoia, não é? Mudança. Deus, a palavra é niham, que quer estar ligado mais com a tristeza. Quando Deus olhou que todo ser humano se corrompeu, inclusive a sua igreja, porque os filhos de Deus foram casados com as filhas dos homens. Até a sua igreja se corrompeu totalmente. Não havia mais ninguém que fazia o bem. O pensamento do homem é continuamente mal, diz, Deus se entristeceu, niham, se arrependeu. E para que o plano de salvação dele não fosse ameaçado, ele então agora trouxe o juízo do dilúvio. Não é? Porque só havia um homem e sua família, e seus 3 filhos, com as noras, ele, Noé, sua esposa, os filhos da nora, quer dizer, poucas pessoas que aceitaram o mensagem do evangelho naquele mundo de então. Agora, indo para Abraão. Abraão recebeu um chamado pela graça de Deus, porque na realidade não era nenhuma pessoa especial, não é selecionar o mais bonito, o mais inteligente, selecionar uma pessoa qualquer. Parece que na Bíblia Deus chega a um certo lugar, dizem, né? Esse certo lugar é um lugar qualquer, não tem nenhuma importância, mas quando Deus se posiciona nesse lugar e está naquele lugar, já não é qualquer lugar mais, né? É a porta do céu, etc. E assim Deus selecionou Abraão pela graça de Deus. E ele aceitou pela fé o chamado de Deus para viver em obediência. Parece que ali há um mensagem completo, né? Sem dúvida. Abraão, ele é chamado, você tem todo o evangelho aí. Você tem o chamado de Deus, não é? Você tem uma promessa de Deus, mas existe um mandato, sai, não é? E diz, então, e nisso tudo você tem de aceitar a fé. Então, existe chamado, promessa, obediência. E tudo isso lhe foi contado por justiça. Né? E ele teve fé e se tornou pai da fé. Ainda que ele não fosse um ser humano perfeito, porque ele pecou, mas ele
não ficou no pecado, né? Você vê, por exemplo, ele mentiu, ele falou que a esposa dele não era, mas ele no momento, no entanto, não foi isso, foi pontual na vida dele. A experiência de Abraão, no entanto, no final, é uma experiência que vai crescendo com Deus, até que ele, então, é considerado, quando Deus aparece para Isaac depois e fala de Abraão, diz que Abraão guardou seus mandamentos, guardou suas leis. E depois Moisés. E Moisés também foi escolhido como um líder espiritual e condutor. Eu acho que a parte do Sinai, aí ninguém questiona sobre lei. Sim. Né? Talvez o mais difícil é quando você vem para o finalzinho, que é a última igreja de Cristo até hoje. Não é? De Cristo diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E qual que é o sinal do último povo antes da volta de Jesus? Como ele é identificado? Eis aqui a paciência dos santos. Os que guardam os mandamentos de Deus. E têm a fé em Jesus. Então os mandamentos sempre estiveram na igreja, desde o início até o fim. Em Isaías... Fala que até depois. Isaías fala a lei e o testemunho. Se não falarem conforme a isto, é porque... Não há luz. Não há luz. E depois, no final da história, diz a mesma coisa, né? Exatamente. Esta é a paciência dos santos que guardam os mandamentos de Deus e tem testemunho de Jesus. Jesus não mudou nunca, né? Não? Por isso é o evangelho eterno. Eu, Senhor, não mudo, diz o Senhor. Vamos a passar agora a nossa terceira parte, nosso esboço, que é a aplicação. Como podemos evitar sentimentos de superioridade ou exclusivismo? Ao longo dessa história, nós estamos certos de que é um privilégio pertencer ao povo de Deus, pertencer àquele remanescente que pretende chegar para a Canaã celestial. Mas isso não nos deve levar a ter de ser superiores a ninguém e de ser o único povo fechado que tem aquela exclusividade de privilégios. Nós sabemos que Deus nos chamou para ser uma bênção para os demais. Deus nos chamou para nos sentirmos melhor que ninguém, porque estamos na mesma luta, mas para poder influir com a graça de Deus para muitas outras pessoas. Deus abençoe seu povo, sua vida nesse sentido. Vamos a passar à última parte de nosso esboço, que é a criatividade. O privilégio é também uma responsabilidade. O fato de conhecer a palavra de Deus nos leva a poder comunicar aquela mensagem. Quando nós guardamos aquela mensagem e quando nós colocamos aquela luz embaixo da mesa, aquela luz não tem nenhum sentido. Você pode ter todo o conhecimento da verdade, mas se não a comunica aos demais, não tem nenhuma graça, nenhum sentido. Vamos comunicar, vamos iluminar, vamos colocar a luz perante todo mundo. Às vezes nós temos vergonha. Se você tem vergonha de Deus, então Deus se vai envergonhar de você naquele dia. Jamais teremos vergonha de apresentar nossa noiva como nossa futura esposa, porque nós amamos, admiramos e queremos que Ele more, todo mundo que saiba disso. Quando nós estamos apaixonados de Deus, nós não queremos esconder. Por isso que a verdadeira medida de nossa paixão com Deus é a forma como nós a comunicamos aos demais. Deus te abençoe e que nesta semana possamos comunicar a mensagem que temos e essa responsabilidade seja uma bênção para os demais. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra. Guia-nos e leva-nos para iluminar o mundo com Tua palavra, mostrar aos demais a graça de Deus que foi derramada sobre cada um de nós. No nome de Jesus. Amém.